Fala pessoal, meu nome é Leonardo Costa Pires e hoje eu vim apresentar para vocês a minha pesquisa que eu desenvolvi ao longo deste um ano. É uma pesquisa voluntária com o pessoal do ITA, que se trata do desenvolvimento e análise de um modelo de simulação de uma linha de montagem de drones. Então, eu desenvolvi essa pesquisa juntamente com a orientação do professor Felipe Verri e também da coorientação do professor Paulo Vitor Lopes. Eu sou aluno aí da Universidade Federal de Lavras e a pesquisa foi desenvolvida juntamente com os dois professores do ITA. Iniciando então com uma breve introdução, nós podemos ver que o setor industrial, a área industrial está evoluindo cada vez mais para um modelo de produção em que as máquinas, as ferramentas, os processos eles estão cada vez mais conectados à internet. Então, assim, eles conseguem interagir entre si através de alguns sistemas cyberfísicos que realizam operações e correções e até mesmo algumas tomadas de decisões de forma praticamente independente, né? Então essa fase é denominada indústria 4.0. Então esse termo que surgiu na Alemanha, o principal conceito ali que caracterizou ele foi o fortalecimento da competitividade da manufatura através da transformação digital. Então, o seu principal objetivo é tornar os sistemas de produção mais flexíveis e colaborativos, além de proporcionar eficiência de custos superiores e também bens de serviço de melhor qualidade. Então, dentro dessa fase aí da indústria 4.0, a gente pode notar uma das metodologias que são presentes nesse sistema, né, que é o Advanced Analytics. Então, ele consiste ali num conjunto de métodos e técnicas avançadas para ajudar na elaboração de previsões com base na informação. Então, o desenvolvimento da simulação se faz muito relevante aí porque ele permite analisar diferentes cenários de um sistema através dessas informações e o objetivo de obter novas informações. Então, dentro disso, a simulação ela se faz muito relevante dentro dos cenários industriais, porque o desenvolvimento de simulações computacionais elas se mostram permitem, né, avaliar dados e obter informações de forma praticamente instantânea, criando assim um modelo físico, né, que em um ambiente virtual. Então, além disso, também é possível elencar diversos benefícios que ela pode trazer para o meio industrial, como desenvolvimento ágil de produto, redução do ciclo de projeto de manufatura, a redução de custo de logística e também algumas reduções de riscos com novos investimentos. Dada a relevância da simulação dentro do contexto industrial, a presente pesquisa ela tem como o principal objetivo desenvolver e analisar modelos de simulações criados a partir de um ambiente produtivo, né? Então, dentro disso, a pesquisa é desenvolvida através de um estudo, avaliações e aplicações das metodologias adquiridas de simulação de eventos discretos e modelagem no software utilizado nessa pesquisa, que no caso é o Simio, para a criação de uma linha de montagem de drones. Então, um principal contexto para se montar esse modelo de linha de produção dentro de um ambiente computacional é suprir a escassez da base de dados que temos, visto que essas informações sobre processos produtivos de empresas são limitadas, então são de difícil acesso. E dentro do ambiente de simulação você tem liberdade de avaliar ali diferentes comportamentos do sistema, com variações de parâmetros de entrada, podendo formar assim diferentes cenários que podem ser avaliados. E dentro disso, com a criação de cenários e criações de modelos, a gente pode aplicar métricas de desempenhos que auxiliam na descoberta de possíveis problemas causados no modelo. Por exemplo, a gente pode achar algum bottleneck que tem dentro da nossa linha de produção e determinar ali quais são os principais motivos que causam essa redução de performance de montagem e que abaixa talvez a quantidade de produtos finais obtidos ou qualidade, ou se não o custo aumentado de acordo com o produto que está sendo produzido. Então, falando um pouco mais sobre a ferramenta
que foi utilizada para desenvolver a simulação, que no caso é o Simio, né? O Simio se trata então de uma ferramenta de modelagem que utiliza ali objetos inteligentes para desenvolver soluções e simulações. Então, o Simio tem uma interface assim, bem fácil de lidar, que apresenta ali diversos objetos armazenados ali em diversas bibliotecas e que são combinados para fazer uma representação de um sistema físico real dentro de um ambiente computacional. Então, ele se trata de uma ferramenta bem completa, então ele permite representações em animações 2D e 3D para apresentar algumas mudanças de estado do sistema de acordo com o projeto que você está fazendo. E ele se trata de uma ferramenta que é principalmente para realizar simulações de eventos discretos. Então, ele imita a dinâmica ali do sistema real com uma série de eventos instantâneos que alteram seu estado de acordo com eventos. E é caracterizado por uma modelagem flexível e eficiente para diferentes abordagens, sejam as abordagens mais simples ou também mais complexas. Porém, ele tem uma limitação que para algumas determinadas aplicações, como ele é um software principalmente voltado à simulação de eventos discretos, ele pode se tornar abstrato para alguns tipos de simulações que podem ser utilizadas nesse programa. Os objetivos dessa pesquisa, então, o primeiro deles é realizar pesquisas aprofundadas sobre o contexto da simulação, a fim de desenvolver uma base teórica sobre o tema para poder aplicar as metodologias de forma correta na criação do modelo, projetar um modelo de simulação no software Simio, simular e modelar o processo de montagem completa de uma linha de produção de drones baseado em um sistema real, avaliar através de indicadores de desempenho o funcionamento do nosso sistema simulado, né? Comparar resultados de cenários desenvolvidos no software Simio para identificar possíveis desvios no processo de montagem. Passando agora para o nosso referencial teórico, onde a gente vai abordar um pouco do tema da simulação, falar um pouco sobre a classificação dos nossos modelos de simulação, falar um pouco mais sobre o software Simio, sobre as linhas de montagem e também sobre as métricas de desempenho. A simulação, então, ela pode ser descrita como o experimento computacional de uma imitação simplificada de um sistema operacional atuando ao longo do tempo, onde seu principal foco é compreender o comportamento e aprimorar um sistema que está sendo estudado. Então, dessa forma, a simulação ele envolve a geração de uma história artificial, né, praticamente uma história artificial, de um sistema em estudo que pode ser realizado certas inferências e assim avaliar qual vai ser o comportamento e as mudanças de comportamento que esse sistema vai sofrer através dessas inferências. Então, a simulação ela pode ser considerada praticamente uma ferramenta essencial ali para resolver alguns problemas do mundo real, principalmente no setor industrial, que no caso é onde a gente está aplicando. Pela simulação ela ser um tema muito amplo, ela foi dividida, categorizada em três diferentes categorias, né? Sendo ele divididos entre estático e dinâmico, onde a principal diferença entre esses dois tipos é a variável de tempo do modelo, onde para modelos estáticos eles não sofrem variação ao longo do tempo. Então o tempo não é necessário para descrever ali a sua simulação. Já para alguns modelos para modelos dinâmicos, eles dependem da variação do tempo para serem descritos. Então a principal característica deles é variar o seu comportamento ao longo do tempo. Outra categoria é entre determinístico ou estocástico, e onde a principal variável entre esses dois tipos é a dependência de variáveis probabilísticas. Então, a gente pode dizer que os modelos determinísticos eles possuem valores de entrada que conduzem o modelo que são fixos, né? Então não são alterados, eles não dependem de variáveis estatísticas. Já os modelos estocásticos eles possuem uma ou mais variáveis probabilísticas aleatórias. Então, o seu comportamento ele vai ser descrito principalmente por valores de entrada aleatórios. Então, apresentando também comportamentos aleatórios durante sua execução.
Por fim, a terceira categoria é entre contínuo e discreto, onde a principal diferença entre os dois é a taxa de mudança de estado do sistema, onde os modelos contínuos eles são categorizados por possuírem variáveis de estado mudando continuamente ao longo do tempo. Então, em modelos contínuos você consegue determinar o comportamento do sistema em qualquer instante de tempo. Já para modelos discretos, você possui variáveis ali de estado que mudam apenas em instantes separados e determinados, discretos no tempo simulado. Então, é basicamente como se nos modelos discretos o tempo fosse contado de uma maneira incremental e assim determina o comportamento da nossa simulação. Então, através de estudos, pode-se determinar ali o processo mais correto a ser seguido para fazer a modelagem de uma simulação. Então, foi encontrado ali diversos passo a passos pré-estabelecidos para desenvolver esse modelo. Então, a maioria deles são descritos ali entre 11 ou 12 etapas, que são a formulação do problema, que no caso é o estudo geral do problema a ser descrito, a definição de objetivos e plano geral do projeto, em seguida a conceitualização do modelo, a retirada de dados, a tradução do modelo, a verificação do modelo, a validação do modelo, as rodadas de teste e análise, que você comprovar que a sua simulação está rodando de uma maneira correta, a realização de mais testes, que no caso para conseguir valores mais precisos e exatos, os resultados e as análises para você avaliar ali o comportamento do seu sistema, documentar e fazer relatórios de todos esses resultados e análises que foram tirados e implementar da melhor maneira possível a simulação que foi desenvolvida ali. Então, esse passo a passo ele foi desenvolvido no software Simio, né, que no caso foi o software utilizado, que, como eu mencionei anteriormente, apresenta diversas bibliotecas com diversas funcionalidades, mas a principal que a gente utilizou foi a biblioteca de objetos padrões, que é bem completa, como está sendo mostrado na ilustração, onde a gente utilizou os objetos, o source, o sync, o server, o combiner, o connector e o path, que mais para frente vai ser mostrado como eles foram utilizados e as propriedades corretas que foram utilizadas. E todo esse estudo ele foi feito para descrever uma linha de montagem. Então, essas se tratam de sistemas produtivos orientados por fluxos desenvolvidos para produzir grandes quantidades de produtos padronizados. Então, as linhas de montagem estão extremamente presentes no setor industrial hoje em dia, que necessita de uma alta demanda de produtos padronizados que apresentam uma boa qualidade. Então, basicamente as linhas de montagem são ali uma série de estações de trabalho de montagem onde os produtos são fabricados em sequência, isso foi levado em conta na hora de desenvolver a nossa simulação. Então, dentro dessas linhas de montagem são aplicadas ali metodologias de gerenciamento de produção e estoque, como por exemplo ali o JIT, o Just in Time, que no caso é uma prática de que cada processo deve ser suprido, né, com os itens e quantidades certas no lugar e no tempo certo, para evitar desperdícios, fazer uma produção puxada e assim obter maior qualidade e também quantidade na produção. Então, passando agora para o desenvolvimento da nossa pesquisa, vamos abordar primeiro o caso de estudo que foi feito, o desenvolvimento do nosso modelo de simulação completo, os componentes que foram utilizados e a criação de cenários que a gente vai utilizar para fazer algumas análises lá no fim da nossa pesquisa. Então, trazendo um pouco de contexto aí para o nosso caso de estudo, foi utilizado então uma linha de montagem de drones, onde os drones têm desempenhado funções de grande importância na nossa sociedade, estão cada vez mais presentes, né? Então eles podem desempenhar diferentes funções, como atividade de fotografia aérea, monitoramento no setor agrícola, entregar suprimentos médicos e alimentos em áreas remotas, realizar operações de buscas e salvamentos,
e até como instrumento de comunicação em locais que sofreram alguns desastres naturais ou de difícil acesso. Então, ele vai ser utilizado como principal produto a ser desenvolvido no nosso modelo. Então, a primeira coisa a ser determinada foi qual que era o produto a ser gerado. Então, foi um drone quadricóptero, onde foi possível conseguir o descritivo dos componentes que ele apresentava e assim montar uma tabela ali onde quais são os componentes e peças que seriam necessárias para fazer a montagem do nosso drone ali de maneira básica, mas que desse para simular esse processo. Em seguida, foi utilizado ali as pesquisas para estruturar o processo produtivo do nosso drone. Então, dentro disso, foi possível montar ali uma lógica mais adequada para o fornecimento de peças durante a montagem e por quais peças seriam ligadas às outras peças, e assim montar todo um sistema e um fluxo de montagem em série. E assim a gente pôde criar esse fluxograma para detalhar cada estação e processo a ser percorrido pelo nosso drone, desde a estação de armazenamento dele, passando ali por estações de montagem, estações de inspeção de teste de qualidade, e se a qualidade for boa, ele seguir o nosso processo até chegar ali no armazenamento e assim em seguida na distribuição, ou se não, se os testes de qualidade não atenderem aos critérios estabelecidos, ele seguir para o retrabalho ali, para o desmanche de peças. Então, em seguida a gente pode utilizar as ideias que nós tivemos no fluxograma e também com os componentes a serem utilizados no drone para desenvolver o nosso modelo de simulação de acordo com as características obtidas anteriormente. Então, o início do desenvolvimento do nosso modelo de simulação começa aqui, utilizando principalmente como base teórica para desenvolvimento desse modelo o livro do próprio Simio, que é bem completo, que é o Simio Simulation, que apresentava diversos exemplos, diversos modelos que foram utilizados para descrever modelos produtivos reais. Então, essa é a cara do nosso baseline, que é basicamente aquele fluxograma que foi desenvolvido anteriormente, só que dentro do Simio, para a gente conseguir alterar os objetos e também as propriedades de cada um dos objetos. Então, com a criação do nosso baseline ali, o nosso projeto a ser utilizado como referência, a gente pode criar também dois cenários diferentes para a gente fazer uma comparação analítica entre os dois. Então, foi utilizado a metodologia de gerenciamento de produção, igual eu falei anteriormente, aplicação em um dos cenários para a gente identificar quais são as diferenças que essa metodologia causa e até bom para identificar qual a relevância dela dentro de um processo produtivo. Então, em um cenário, a gente não aplicou a metodologia de just-in-time e no outro cenário, a gente realizou a aplicação da metodologia de just-in-time para avaliar essa diferença. Então, o baseline foi criado e os componentes e as estruturas se mantiveram em ambos os cenários, porém algumas características operacionais elas foram modificadas para seguir o padrão do just-in-time. Então, iniciando aqui com o cenário 1, que é o modelo sem aplicação de just-in-time, a criação do modelo para representar a linha de montagem se dá nesse primeiro cenário. O segundo cenário vai ser uma modificação do primeiro. Então, dentro disso, o nosso modelo vai apresentar diversas variáveis probabilísticas que fazem com que o fornecimento de componentes e o processamento de montagem ocorra de forma não controlada para seguir aí um modelo sem aplicação de uma metodologia de gerenciamento. Então, vai ser criado alguns estoques intermediários, tempo de espera e também obter uma menor produtividade, como é esperado. E em seguida eu vou apresentar uma descrição de cada uma das estações de montagem da nossa linha.
Então, os primeiros objetos que foram criados no nosso modelo de simulação foram as entidades. Então, elas correspondem ali às peças, aos componentes do nosso drone. Então, as entidades elas podem se mover através do nosso sistema criado. Então, foi criado as 5 entidades referentes às 5 peças que a gente estipulou para a montagem do drone. Então, a estrutura, o circuito, os motores, as hélices e as câmeras. Então, para esse estudo não foi limitado um número de componentes no estoque para que realmente a linha de produção funcione continuamente para avaliar a produção em série e que isso não interfira no nosso processo de simulação. Então, o comportamento do sistema será mantido e sem interrupção do nosso processo produtivo. O segundo objeto criado foi o objeto Source, que funciona como nosso fornecedor de peças, onde ele tem a principal função gerar as entidades referentes a cada peça e inserir no processo produtivo. Dessa forma, então, foram colocados na nossa linha de montagem 5 fornecedores de peça referente às 5 peças que a gente vai ter na nossa montagem do nosso drone. Então, dentro disso, eu trouxe as propriedades que foram modificadas em cada um dos suppliers ali para realizar o fornecimento de cada peça no sistema da linha. Então, para os suppliers 1, 2 e 3, que são os primeiros que participam da lógica da série de montagem do drone, a principal característica da propriedade que foi modificada foi o intervalo de fornecimento, que no caso utiliza a função random triangular, que basicamente ela estipula um valor dentro dos parâmetros A, B e C, onde o valor A é o valor mínimo, o valor C é o valor máximo e o valor B é o valor médio entre A e C. Já para os nossos fornecedores de peça 4 e 5, que são correspondentes aos fornecedores de hélice e câmera, eles possuem um comportamento um pouco diferente, porque eles são acionados de acordo com eventos, visto que os suppliers 4 e 5 eles recebem composições que foram montadas após passar um teste de qualidade. Então, em alguns casos onde o teste de qualidade vai reprovar a composição do produto que foi montado, então não é necessário lançar novas peças para continuar a composição do nosso drone. Então, a lógica de fornecimento ela é dada pela chegada da composição no Combiner 3 e assim ele avalia se a peça vai chegar ou não para a próxima estação de montagem e assim ele aciona o próximo fornecedor de peças para realizar o envio. O objeto server ele foi utilizado como nosso teste de qualidade. Então, dentro da nossa linha de montagem apresenta 3 testes de qualidade para o nosso sistema, onde foi modificada a principal mudança que a gente fez nas nossas propriedades também foi o tempo de processamento do teste de qualidade. Então foi estipulado ali um tempo de processamento de teste de qualidade entre 2 a 6 minutos, utilizando a mesma função que foi utilizada no fornecimento de peças, que é a random triangular, e foi estimado ali que 90% dos conjuntos montados vão atender aos critérios de qualidade pré-estabelecidos. Então, e o restante dos 10% são direcionados à estação de retrabalho. O restante das peças que foram identificadas como boas, uma montagem boa, continua no processo produtivo. Então, a lógica por trás dessa porcentagem de qualidade de peças que foram aprovadas ou não vai em cima do nó que sai do nosso server, onde foi modificado ali a função Outbound Link Rule, que no caso foi colocada a característica dela by link weight, que através dessa propriedade ela direciona as peças com base na proporção identificada na linha de transferência. Então, ela pega a característica que está presente na linha de transferência, seja para continuar na estação, na linha de montagem, ou indo para a seção de retrabalho, e identifica e pega essa probabilidade e direciona as peças de acordo com essa probabilidade pré-estabelecida. Os combiners, então, vão ser responsáveis pela nossa estação de montagem, por representar essa estação de montagem no nosso sistema, onde ocorre a composição de 2 ou mais peças. Então, dentro das nossas propriedades, foi colocada
a propriedade da quantidade do lote que o nosso combiner vai receber de cada um dos componentes para ele realizar a montagem de uma forma correta, igual foi identificado na tabela que a gente apresentou quando identificamos o produto que ia ser produzido. E ele vai exercitar a função ali de agrupar várias entidades e ali anexar os membros e formando a composição para futuramente formar o drone. E para deixar essa estação de montagem mais personalizada, foi utilizado um tempo de processamento variado entre cada uma das estações de montagem, onde foi identificado ali o tempo de processamento dessa montagem de acordo com a complexidade que seria feita. Então, temos uma tabela aí dos nossos 4 combiners, onde cada um dos processos de montagem vão seguir ali a função random triangular, mas com intervalo de tempo diferente. O sync ele vai representar então o fim da nossa linha de montagem, seja ela para as peças que não foram aprovadas no teste de qualidade, então são direcionadas para a estação de retrabalho, onde o sync representa essa estação de retrabalho, ou seja para peças que apresentam boas características. Então, o sync representa ali uma região de armazenamento, empacotamento e distribuição. Assim como suppliers também foi utilizado ali um status label, que é como se fosse um visor para visualizar ali a quantidade de entidades que estão chegando em cada uma das estações, seja ela de trabalho ou de armazenamento. Os time paths, então, são as esteiras que são responsáveis por ligar cada uma das estações e encaminhar assim as peças para que cheguem até o produto final, sejam as peças ou as composições entre as peças. Então, o tempo de viagem que a gente estipulou foi de 1 minuto ali entre todas as esteiras presentes no nosso sistema. Então são todas padronizadas, e as esteiras que saíam dos testes de qualidade, assim como foi mencionado anteriormente, ela foi utilizada para fazer o teste de lógica de cada uma, o teste lógico de cada um dos testes de qualidade. Então, dentro das nossas esteiras que saem dos nossos servers, foi colocado a porcentagem, igual está sendo mostrado aí na tela, a porcentagem onde as peças que são boas condições têm um valor de 90% que elas vão seguir, e as peças que não apresentaram boas condições têm um valor de 10% que elas vão seguir para a estação de retrabalho. Então, finalizada a montagem do primeiro cenário, a gente vai montar o segundo cenário, que consiste na mudança do primeiro cenário para que ele atenda às condições do just-in-time. Então, vão ser modificados o sistema para que mantenha um fluxo contínuo, uma produção puxada, eliminação de estoques intermediários ali entre as máquinas e reduzir alguns possíveis gargalos que pode estar aparecendo no nosso sistema. Então, a primeira mudança que a gente fez foi modificar as propriedades no nosso supplier 1 e 2, que são responsáveis por fornecimento das peças. Então, assim como a gente tinha os nossos supplier 4 e 5 funcionando através de evento, esses também vão funcionar através de evento, de acordo com a saída de cada uma das estações de montagem anterior a ele. Então, a lógica é basicamente que só serão mandadas peças para estações de montagem se a etapa anterior foi concluída. Então, assim segue o fluxo de uma produção puxada. Então, essa propriedade também foi modificada para o Supplier 3, onde só será feito o fornecimento de peças depois da finalização da estação de montagem anterior, que é denominada ali pelo evento que acontece anteriormente do Combiner 1, que é a saída do Combiner 1. Então, o comportamento da linha de montagem se comporta de uma forma automatizada por completo e não seguindo ali uma variável aleatória que vai fornecer peças no momento onde é sorteado. Partindo agora para os resultados e discussões que foram obtidos através dessa pesquisa, nós vamos falar um pouco sobre a classificação do modelo, os resultados da execução da simulação, a avaliação do desempenho e as métricas de desempenho que foram utilizadas para avaliar. Então, começando classificando o nosso modelo de acordo com as 3 categorias que foram abordadas no começo da apresentação. O primeiro delas é dinâmico, visto que o nosso comportamento ele varia com o tempo, pois as peças ali vão variando o seu comportamento e também sua posição
através da nossa linha de montagem. Ele é estocástico, porque possui objetos definidos por variáveis aleatórias, que são os tempos de processamento e as taxas de falha. Apesar de ser um sistema automatizado de fornecimento de peças, ele ainda apresenta variáveis probabilísticas. E ele é discreto. Então, a descrição do seu comportamento é através de eventos que acontecem, que são esses eventos, cada passagem das peças em cada uma das estações, sejam de montagem, de teste de qualidade ou de fornecimento de peças. Então, executando ali um tempo de simulação adequado para a gente obter alguns resultados, a gente pode observar que, através da comparação entre o primeiro cenário e o segundo cenário, é possível ver alguns acúmulos, alguns estoques intermediários em cada um dos combiners, visto que ele recebe um fornecimento de peças aleatório, então não segue uma lógica pré-definida, então pode acontecer de formarem filas intermediárias em cada uma das estações de montagem ou dos testes de qualidade, prejudicando ali a produtividade da nossa linha de montagem. Então, depois de executar ali o tempo simulado, a gente pode retirar ali os valores que foram identificados no nosso sistema, que no caso é a quantidade de componentes que foram inseridos na nossa linha de montagem, considerando ali o número de peças que são necessárias para a construção de um drone. Então, é perceptível através da tabela perceber a diferença entre os dois cenários em número de componentes, visto que o primeiro cenário ele não apresenta controle, então ele insere peças aleatoriamente ali, de acordo com a função que foi definida. Já o cenário 2 ele apresenta ali, uma proporção entre as peças que foram inseridas de acordo com a quantidade de peças que é necessária para a montagem de um drone. Então, as saídas da simulação são proporcionais para o cenário 2, ao contrário do cenário 1. Então, depois disso, a gente pode realizar uma avaliação de desempenho do nosso sistema através da relação entre o produto final e o número de entidades que foram adicionadas ao nosso sistema. Então, essa relação ela pode ser feita através da divisão, por exemplo, do número de motores que foi incorporado no nosso sistema pelo nosso resultado final. Então, a gente pegou ali para o cenário 1 e 2 e fez essa relação, e o resultado correto seria a relação mais próxima possível do número de peças que é requerida pela montagem do drone. Então, no caso do motor, são requeridos é necessário 4 motores para a nossa montagem. Então, quer dizer que o nosso cenário 2 apresenta um resultado muito mais coerente do que o cenário 1. Visto que o cenário 1 ele apresenta um valor muito acima do nosso esperado, causado ali pelo estoque ou acúmulo de componentes nas nossas estações de montagem, e também o tempo que a máquina leva para a montagem é superior ao de fornecimento, formando ali filas dentro das máquinas. Então, partindo agora para a nossa avaliação de desempenho através de algumas métricas, a primeira delas que a gente pode utilizar é o tempo médio de ciclo, que no caso é o tempo que é necessário para um componente passar por toda a linha de montagem. Então, dentro disso, a gente pode retirar essas duas tabelas do Simio, que corresponde ali ao tempo médio que cada um dos componentes passa dentro do nosso ciclo. Então, é possível, através dessa tabela, ver a diferença ali entre tempo médio do cenário 1 para o cenário 2. O cenário 2 apresentando alguns resultados muito mais coerentes, visto que o cenário 1 apresenta alguns valores bem elevados, visto que essa falta de controle de fornecimento de peças forma ali filas ou estoques intermediários nas peças, demorando ali, fazendo com que as peças fiquem muito tempo esperando em cada uma das estações de montagem ou se não dos testes de qualidades, fazendo com que eles ficam muito tempo na linha de produção. Então, a segunda métrica que a gente pode avaliar é o tempo de espera em cada estação, que é representado ali pelo tempo de espera que cada um dos componentes espera numa estação de montagem ou se não numa estação de teste de qualidade. Então, a gente consegue retirar ali diversos valores de tempo médio de cada um dos componentes, apresentando ali valores bem mais coerentes no cenário 2, apresentando valores relativamente baixos, cerca de valor máximo de 20 minutos em cada uma das estações de montagem. Já o cenário 1 apresenta alguns valores bem
inesperados, apresentando valores altos como 369 minutos, que no caso são valores onde a peça fica muito tempo à espera em uma estação. Por fim, a gente pode avaliar mais duas métricas de desempenho da nossa linha de simulação, no caso é o fator de utilização, que é a porcentagem de tempo que as estações de trabalho são ocupadas, e a probabilidade de desocupação, que é a porcentagem de tempo que as máquinas não estão ocupadas. Então, avaliando os resultados que a gente obteve, é possível perceber que o tempo de trabalho do cenário 1 ele é superior ao cenário 2, mas isso não é uma coisa positiva, visto que o nosso valor de desempenho, a produtividade no nosso cenário 1 não foi superior ao cenário 2. Então isso indica ali que um tempo de trabalho maior das máquinas no cenário 1 ele pode ser considerado ali ineficiente ou até desperdiçado, visto que o cenário 2 ele apresenta uma maior produtividade. Depois disso, a gente pode passar para a nossa conclusão, falar um pouco também sobre possíveis trabalhos futuros. Então, podemos concluir aí que a nossa pesquisa foi feita com sucesso, onde a gente pôde realizar a avaliação de resultados através de diferentes métricas de desempenho e também afirmar a relevância de metodologia de gerenciamento como Just-in-Time, que foi utilizada na nossa pesquisa, como os benefícios em sua aplicação no setor industrial. E a gente pode afirmar que os resultados obtidos através do modelo de simulação foram satisfatórios, visto que ele apresentou coerência com as considerações que foram feitas durante todo o seu desenvolvimento para a montagem e também para criar a lógica do seu funcionamento. E podemos citar também a nossa maior limitação, que no caso é a de dados e a descrição de processos, visto que essas informações são limitadas por empresas que trabalham com linhas de montagem grande, com processos produtivos. Então isso afeta o desenvolvimento da simulação, visto que para obter uma simulação que possa ser utilizada realmente, é preciso realizar uma verificação e validação dos dados de acordo com a realidade, para que a simulação fique o mais próximo possível dos valores reais e possa realmente tratar um ambiente produtivo físico em um ambiente computacional. E, falando um pouco aí de possíveis melhorias para essa pesquisa, acredito que o primeiro passo é a modelagem de simulação com objetos 3D, né? Principalmente o Simio que foi trabalhado, ele permite a importação de geometrias criadas em software de CAD. Então, acredito que a criação de peças usadas, estações, as esteiras, o produto finalizado e até o ambiente da fábrica, sim, o layout do chão de fábrica, auxilia não só no entendimento do funcionamento da linha, mas também com avaliações de desempenho, visto que ele consegue representar bem o comportamento da linha de montagem por completo. O segundo passo ali é a pesquisa ou a procura por dados reais, visto que o que foi falado anteriormente, a maior limitação é a falta de dados reais para se fazer a verificação e validação. Então, duas possíveis melhorias é utilizar de um ambiente produtivo para realizar algumas medições e registros para se obter os dados necessários para a pesquisa, ou se não encontrar pesquisas desenvolvidas na área para utilizar como base para o desenvolvimento do modelo de simulação. E aqui estão as bibliografias que foram utilizadas para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Também nessa página é o restante da bibliografia que foi utilizada para construir essa pesquisa. E aqui eu encerro minha apresentação sobre a nossa pesquisa. Quero agradecer o professor Felipe Verri e o professor Paulo Vitor pela orientação e pela toda a ajuda durante todo esse período de desenvolvimento dessa pesquisa, que acredito que teve um final muito satisfatório. Muito obrigado.